Ok, de volta. Eu só tenho mais 5 minutos com a Valéria. A Valéria tem um compromisso, quer dizer, compromisso, vai pegar o filho no colégio, né? E aí ela não pode atrasar, lógico, é óbvio, né? E aí, Valéria, já está aqui feito o convite para a volta delas aqui. Vão continuar vindo ao programa, vão participar e agora fazem parte integrante da diretoria do programa. Acabou, papo resolvido. Mas eu quero saber de você, você falou da escola, né? Como é que é a socialização na escola? Cláudia, já vou falar aqui sobre os teus comentários. Como é que é a socialização? É fácil? Quem não entende, quem entende? Então, assim, não é fácil, em todos os sentidos, né? Hoje, graças a Deus, nós temos muitas escolas que têm um olhar para os nossos filhos. Inclusive, nós sempre vamos nas escolas, fazemos palestras. Semana passada mesmo estive em uma escola, já tenho semana que vem também. Mas com as crianças não é difícil, não, porque foi o que você falou, que você viveu isso. Para a criança é tudo normal, somos todos iguais. Mas a escola tem uma dificuldade porque o autista é diferente. Ele precisa de um acompanhamento diferente. Ele precisa de um currículo adaptado. Então, por exemplo, meu filho está no 6º ano, ele não foi alfabetizado ainda, não porque a escola não fez, mas porque o autista ele tem um jeito diferente de aprender. Ele é concreto, ele, como eu falei, ele não consegue abstrair, né? Então você precisa encontrar o jeito que ele aprende, você precisa pegar o interesse restrito Não, dele mas eu para queria saber ensinar mais. na socialização, Da né? socialização. Como a gente tem tempo para isso, eu preciso aproveitar 3 minutos de você. Uhum. É, criança com criança. Então, eu não tive problemas com isso. Na escola que meu filho estudava, ele estudou durante 5 anos com a mesma turma, e as crianças eram, assim, um amor só com meu filho, inclusive ensinavam as atividades para ele, eram parceiros E mesmo, ele tinham um ficava amor bem. super bem, super bem. Meu filho sempre ficou bem na escola. Agora, com a pandemia, ele ficou 2 anos fora da escola. Quando ele voltou, ele teve dificuldade. Ele ainda não está entrando dentro de sala. Eu tive que mudar ele de escola por uma outra razão. Ele está numa escola que o acolheu muito bem. E semana passada, eu soube de uma situação que me deixou muito feliz. Ele não quis ir para a aula de artes, mas quis ir para a quadra. E o 3º ano do ensino médio estava na quadra. E a mediadora dele falou que na hora que ele entrou, os adolescentes pegaram ele, começaram a jogar bola, ensinar a fazer cesta e brincando com ele naturalmente. Então, graças a Deus, eu nunca tive essa dificuldade. Mas a própria Ana pode falar, passou por uma situação difícil na escola e muitos pais relatam assim um preconceito mesmo, mais pelos adultos, mais pelos Criança não pais. tem maldade. É, a criança reproduz o que ouve, né? Então, Sim. algumas crianças até reproduzem esse preconceito, mas porque ouvem dos adultos, né? Eu quero muito agradecer você, Valéria, e já deixar marcado aqui para o mês que vem, Com início do mês que vem, certeza. você voltar aqui para a gente conversar. Infelizmente, você tem que sair. Pois é. Eu fico até triste, porque eu adoro falar do autismo, a gente está aqui para isso mesmo, a gente quer divulgar. Você Eu sempre tem que sair aproveito. um pouco mais cedo. É, É teu horário. é o meu Então, a horário. gente já vai modificar na tua próxima vinda aqui, a gente já vai modificar a tua entrada, Ah, para a então tá gente ganhar bom. mais tempo. Eu quero aproveitar e lhe agradecer muitíssimo por você nos receber, por estar assim nos acolhendo. A gente precisa disso. Muito obrigada. A Cláudia botou aqui que no dia 2 de abril, é aniversário dela, né? Ia comemorar o Dia Mundial do Autismo, luta maior da vida. Com espaço adequado, implementaremos projetos importantes em Teresópolis. Cada vez estamos diagnosticando o autismo mais cedo. Algumas vezes vem acompanhado de outras questões. Socializar é urgente. Por isso falei sobre os monitores nas escolas. Os pais dos demais alunos nem sempre aprovam o coletivo. Rapidinho comenta isso para você poder ir embora. E aí eu vou para a Isso Ana. realmente acontece, a questão do que a gente falou do preconceito do adulto, né? Alguns pais em algumas escolas, eu nunca passei por isso, torno a dizer que os pais da escola onde meu filho estudou sempre foram muito acolhedores,
mas os pais falam muito sobre isso, sobre sabendo que os pais não querem realmente que aquela criança esteja ali, que esteja na sala, porque atrapalha, né, os filhos deles. Infelizmente, isso existe. Mas a gente diz o seguinte, a escola, a sala regular, ela não é boa só para o autista. Ela é melhor ainda para as outras crianças, porque se tornam pessoas mais humanas. E Né? mais sociáveis, mais Mais humanas. sociáveis, mais humanas. É verdade. Então, todo mundo ganha com os nossos filhos. Né? Valéria, muito obrigado. Eu que Saia pela agradeço. cozinha para você Pode poder deixar. voltar. Tudo de bom aí, gente. Muito obrigada. Ana, o mesmo bate-papo, a mesma coisa que eu falei para ela, né, sobre a tua dificuldade, o que você encontrou com teu filho? Então, eu já tive uma história um pouco diferente da Valéria, porque o meu filho passou por muitas questões na escola, ele sofreu muito preconceito, ele tem um comportamento um pouco agressivo quando ele se desregula, e por conta disso ele passou por muitas questões mais difíceis para uma criança na idade dele. Ele foi chamado de esquizofrênico, de idiota, de menino maluco, todo tipo de coisa. Qual a idade dele? Nessa época, ele tinha 3 para 4 anos. E aí era difícil para ele esse entendimento, para uma criança desse tamanho, passar por esse tipo de preconceito. Então, ele sofreu muito, nós sofremos muito, ele não era bem aceito na turma, as crianças o ignoravam, ele queria brincar e as crianças não queriam brincar com ele, porque ele tinha um comportamento acelerado. Até hoje ele ainda tem, quando ele se acelera muito, ele fica um pouco desregulado. E aí as pessoas não querem esse tipo de criança perto. Né? Mas isso melhorou ou continua a mesma coisa? Graças a Deus melhorou muito, porque aí ele começou as terapias, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, ele faz um acompanhamento de psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, psicomotricista, fisioterapeuta, porque ele tem uma questão motora que precisa ser tratada. Então, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E todo esse comportamento, houve uma evolução muito grande. Ele toma medicação. Eu ia te perguntar isso. Ele toma uma medicação que precisa para poder... A medicina, ela vem evoluindo bastante no caso das pessoas especiais, não é? Vem sim. E aí essa medicação, não são todos os autistas que precisam ser medicados. Cada caso é um caso. No caso do meu filho, ele precisa tomar essa medicação porque ele é muito ansioso, ele se desestrutura quando ele espera alguma coisa, é muito difícil para ele esperar. Você não pode dizer para ele que tal dia vai acontecer alguma coisa. Não, só pode saber naquele momento mais pertinho, e a gente precisa fazer toda uma preparação para que ele não fique ansioso e aí fique nervoso. E aí ele, por conta disso, precisa tomar a medicação. Mas hoje ele já evoluiu muito, ele já mudou de escola, ele atualmente está numa escola que o acolhe muito bem, ele tem uma turma maravilhosa, que o entende, que o ajuda dentro de sala de aula, os professores o acolhem muito bem. Ele tem o currículo dele adaptado, ele faz prova adaptada. Quando há necessidade, ele tem a mediação, porque não é sempre, ele é um autista leve, ele é um autista funcional, então ele não precisa de cuidador. Qual a idade dele hoje? Ele hoje tem 10 anos. Uhum. Então, mas, há alguns momentos, ele precisa da mediação, porque aí ele não consegue fazer alguma coisa, ele fica um pouco agitado. Você já sente alguma tendência dele no que ele gosta? Já. Ele atualmente até está fazendo um curso de robótica, porque ele ama robótica, ele ama computador. Ele já montou... esqueci o nome. Não me pergunta. Não importa. Maquetes que andam sozinho e tal. Esse que ele montou, canta. Ele está num curso aqui na cidade. Você sente que ele tem um QI mais elevado que o normal? Tem aquela questão do interesse restrito. Tá. Ele tem muita dificuldade com a linguagem, muita. Para a escrita, ele tem muita questão, porque ele é muito sensorial, então ele tem muitas questões sensoriais, então escrever para ele é muito difícil, causador mesmo.
mas ele tem uma facilidade incrível para aprender matemática. Isso aí vai ser, isso vem como? Eles vão melhorando medicamentos, trabalho, para que ele possa falar, fonoaudiólogos? Isso, é uma questão de trabalhar mesmo com as terapias. Você trabalha, os profissionais trabalham com ele, vão estimulando, e aí eles vão evoluindo. É claro, cada caso é um caso, nós temos autistas severos com mais dificuldades, mas todos eles evoluem muito com as terapias. Olha só, gente, eu estou vendo aqui, chegou para mim aqui, mais uma vez, não ajudem, porque isso para mim é golpe, tá? Porque eu já falei com essa pessoa diversas vezes pelo WhatsApp, pelo Facebook, para vir aqui na televisão. Se não se interessou de vir aqui até agora, é uma pessoa que pede ajuda dizendo que tem filhos para fazer uma doação pelo Pix. Aí ele dá CPF, aí pede uma ajuda. Já pedi diversas vezes para vir aqui na TV. Se não veio até agora, eu acho que ele está usando as redes sociais para ganhar um dinheiro fácil. Então, não ajudem, não. Se ele quiser, vem aqui, tá? Botou aqui, Rodrigo Heitor. Se quiser, meu amigo, vem aqui que a gente vai te ajudar muito. Com certeza vamos te ajudar. Eu estou conversando com a Ana Maria, que é vice-presidente da ATEIA. E agora me fala sobre a ATEIA. Então, a TEIA é uma associação que trabalha com voluntariado, foi fundada pela Valéria e pela Rosane, que é uma pedagoga, e a Rosângela Canto, que é uma psicopedagoga. Há alguns anos atrás, já 7 anos, né, quando Valéria descobriu o diagnóstico do Lucas e se sentiu perdida dentro da cidade, não tinha muito conhecimento, e elas se uniram e fundaram a associação. De início, eram reuniões apenas numa sala do SESC, que o SESC emprestava para elas se reunirem, e as famílias apenas conversavam das suas dificuldades, das suas angústias, e uma era mesmo uma dando força para a outra. Com o passar do tempo, elas perceberam a necessidade das crianças, das famílias que tinham mais dificuldade, que tinham mais necessidades e que não tinham nenhum tipo de atendimento. E aí elas montaram o centro de atendimento, né? Hoje, o centro de atendimento trabalha exclusivamente com voluntariado, somos só voluntários que trabalham, né? E está funcionando ali na Prefeito Sebastião Teixeira, número 58, por trás do Shopping New Fashion. Sim. Né? E atende atualmente cerca de 70 crianças e adolescentes e adultos. Nós temos quase 300 famílias associadas e a gente vem fazendo esse trabalho de acolhimento para as famílias, que é o foco principal da associação, é o acolhimento, é a informação, é a ajuda jurídica no que a gente... Lá no início, eu te perguntei como é que foi você descobrir sobre o seu filho ser autista. Naquela época não tinha TEIA. Hoje, uma mãe que tiver alguma dúvida, que achar que seu filho tem algum problema, ela pode procurar a TEIA. Isso, talvez pode. Seja até mais fácil do que foi com você. Isso, exato. Nós estamos ali exatamente para isso, para acolher essas famílias, e é exatamente esse público que nos procuram, que recebe o diagnóstico, se sente assim um pouco perdido, sem saber, e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Para onde que eu corro? Qual é o meu primeiro passo? Então, é exatamente esse o nosso papel. Nós estamos ali exatamente para isso, para acolher essas famílias que recebem esse diagnóstico e dar os primeiros passos. O que é que tem que se fazer? O que é? Como é que tem que fazer? O que tem que cuidar? Como é que vai ser a vida daqui por diante? É esse o nosso papel dentro do TEIA. Pois é, minha gente. E elas vão voltar aqui, é óbvio que elas vão voltar aqui, assim como a Cíntia, que vai voltar sempre, as meninas, as advogadas que falam, a doutora Carla, agora não é mais a doutora Carla, que é a nossa promotora criminal, ela até já me falou que ela pode vir aqui no programa assim, mas para não falar mais sobre crianças sexualmente agredidas, porque ela já não está mais na área dela, ela agora já está em outro lugar, trabalhando em outro setor, enfim. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, sobre a mulher agredida, sobre famílias destruídas,
sobre a ajuda espiritual que elas podem ter, os nossos pastores que vêm aqui ao programa. Esse final de semana fiz contato com o pastor João, a pastora Carla está para voltar ao programa, a pastora Gabriela esteve aqui. Vem aí, a gente vai falar sobre isso também, um final de semana, um encontro de mulheres lá na Missão Metodista Meu Dom, discutindo os mais variados assuntos. Enfim, o programa Hélio Carracena está aqui exatamente para isso. E agora, a partir de hoje, né, com a Teia, né, elas também vão estar com a gente, voltando aqui, porque existe, infelizmente, não adianta a gente querer fugir disso, existe o preconceito. Meu Deus, como tem isso? É o preconceito contra o pobre, contra o negro, contra o branco. É preconceito contra tudo. As pessoas que se acham melhores do que as outras, né? E eu acho que esse é o grande preconceito. Não importa o que é, se é contra o negro, se é contra o índio, se é contra o gordo, contra o magro, contra o LGBT. São pessoas que se acham diferentes e perfeitas. Né? Diferentes e perfeitas. Por isso a gente continua esse trabalho nosso aqui, para tentar conscientizar as pessoas. Nós somos todos iguais. A gente vem de um lugar só e vamos para o mesmo lugar. Não existe diferença. E as pessoas estão tão agressivas. E agora, com as redes sociais, mais ainda. As pessoas estão mais agressivas ainda. E caramba, como a gente aprende, né? Porque o que acontece aqui, o que você faz aqui, o que você planta aqui, a sementinha que você vai plantar aí, ela vai germinar ali na frente. Eu tenho muito orgulho de ter recebido vocês aqui, Ana, e deixando aqui a porta aberta, a casa aberta, para que já no mês que vem vocês já possam vir aqui, que venham mais vezes. A gente fica muito feliz, eu quero muito te agradecer esse momento, essa oportunidade. A gente precisa muito desse espaço, porque as famílias precisam muito desse acolhimento e nós estamos aí, aguardando ansiosamente para essa data para o mês que vem. E que vocês saiam de dentro, não sei se vocês fazem isso, tá? Mas que vocês saiam de dentro da teia e que vão para fora, vão abranger o mundo aí e trazer cada vez mais pessoas e fazendo palestras. Não sei se vocês já fazem isso, indo a lugares. Já fazemos palestras em escolas, eventos, cursos e a informação. É a informação que a gente vai distribuindo, porque a informação é que traz a melhora, é que traz o conhecimento. Então, pronto. Então, começamos hoje um novo ciclo para mim, para o programa Hélio Carracena. Muito obrigado a todos vocês aí que estiveram ligados com a gente até agora. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito bom o programa de hoje, como será o programa de amanhã. Eu só não vou passar para vocês o convidado de amanhã, porque tem duas pessoas aí que ficaram de vir ao programa e eu ainda não acertei com eles. Mas pode ter certeza que vai ser da maior relevância. Pode ter certeza que nós vamos falar de família, vamos falar de Deus, vamos falar de criação, vamos falar de política, vamos falar do nosso município. E esse é o foco do programa Hélio Carracena. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.